O mundo não se curva ao mais barulhento, mas ao mais enigmático. O poder real não se manifesta em gritos, mas na presença silenciosa de quem não precisa anunciar sua força. O silêncio é o território dos que compreendem que palavras demais revelam fraquezas e que quem fala pouco nunca entrega suas armas. A maioria acredita que respeito se conquista através de argumentos, justificativas ou demonstrações exageradas de autoridade. Os tolos se explicam, os fracos se defendem. Mas os que caminham pelo domínio da mente entendem que o silêncio é mais afiado que o aço. Aquele que permanece calado quando esperam que ele reaja se torna um enigma. E um enigma é mais temido que um inimigo declarado. Pois ninguém teme o que conhece, mas teme profundamente o que não consegue decifrar. O silêncio cria sombras. E nas sombras, o poder cresce sem ser percebido. Esse é o primeiro passo do Dominion. Aprender que a ausência de palavras molda a percepção com mais precisão do que qualquer discurso poderia. O silêncio não é ausência de som, é presença de poder. Os fracos falam para preencher o vazio. Os fortes o observam, moldam e deixam que o outro afunde nele. O silêncio cria espaço, e no espaço as máscaras caem. Quem fala demais se expõe. Revela intenções, medos, inseguranças, fissuras. Quem fala pouco transforma cada palavra em pedra, não em espuma. O que é dito pesa, o que é ocultado controla. A regra do silêncio não é calar. É escolher o que sua ausência de palavras provoca. Porque quando você se cala, o outro fala por você. E é nesse momento que ele entrega tudo o que tentava esconder. O silêncio é a lâmina que corta sem ser vista. É a sombra que domina sem precisar tocar. Aqueles que não entendem o poder do silêncio tentam preenchê-lo com justificativas, explicações, desculpas. Quanto mais tentam se explicar, mais fracos parecem. Quanto mais se defendem, mais culpados soam. O silêncio ensina a lição que nenhum grito é capaz de transmitir. Quem controla o ritmo da conversa, controla a mente que fala. O segredo não é ser mudo, é ser calculado. É permitir que o outro se sinta observado. É criar o desconforto que só o silêncio provoca. A sensação de que você sabe algo que ele teme que descubra. O silêncio é a arma que não deixa impressões digitais. A presença que domina sem ser percebida. O território onde os tolos se perdem e os estrategistas se escondem. Quando você ficar em silêncio, não demonstre hesitação. Demonstre domínio. Deixe claro que suas palavras são raras porque seu tempo é valioso e que sua escuta é mais perigosa do que qualquer discurso. O mundo teme o que não entende e ninguém entende o silêncio. Por isso ele é tão eficaz. O silêncio é o idioma dos que não precisam provar nada. Quem fala demais tenta convencer. Quem domina apenas observa. O mundo é governado por barulho, mas transformado por aqueles que aprenderam a calar. Não porque não tem resposta, mas porque entenderam que toda palavra pronunciada é uma espada entregue ao inimigo. O silêncio não é ausência de voz, é presença de poder. Há quem confunda silêncio com fraqueza. Esses morrem cedo no jogo do poder, porque não percebem que o silêncio não é recuo, é preparação. É no silêncio que você se torna imprevisível. É no silêncio que sua mente se arma. É no silêncio que o outro começa a temer o que você pode estar pensando e que ele jamais terá certeza. E medo do invisível é o medo mais puro. O silêncio provoca o desconforto que denuncia a insegurança do outro. Quando você cala, ele fala demais. Quando você observa, ele se entrega. Quando você espera, ele se revela. O silêncio revela quem está no controle. Aquele que não suporta 5 segundos de quietude não governa nem a própria mente. E quem não governa a si mesmo não governa ninguém. Silêncio é disciplina, é domínio, é estratégia.
É a lâmina sem brilho que sangra sem ser vista. Use o silêncio como ponte, não como parede. Como arma, não como escudo. Como presença, não como fuga. Faça o outro acreditar que você está ouvindo, quando na verdade está estudando. Faça-o sentir que você está refletindo, quando na verdade está calculando. Faça-o pensar que você hesita, quando na verdade você decide. O silêncio verdadeiro não é o que cala a boca, é o que cala o ego. E quando o ego se curva, o mundo se dobra junto. O silêncio é o ritual dos fortes, e quem aprende a usá-lo não precisa levantar a voz para levantar impérios. O mundo teme o rugido dos fortes, mas estremece diante do silêncio dos sábios. O barulho confunde, o silêncio revela. É no intervalo entre as palavras que a mente humana se perde, e é nesse labirinto que você deve aprender a caminhar. Quem domina o silêncio não foge do confronto, apenas escolhe o momento em que o mundo deve ouvir sua voz. O silêncio é lâmina, não corta pela força, mas pela frieza com que toca a pele. Quando você cala, o outro fala demais, e quem fala demais se entrega. Revela intenções, expõe fragilidades, mostra o que teme e o que deseja. O silêncio obriga o outro a preencher o vazio com as próprias inseguranças. Esse é o primeiro passo da verdadeira autoridade. Não impor a sua presença, mas fazer com que a ausência dela cause inquietação. Os sábios nunca falam para convencer. Eles falam para confirmar aquilo que os outros já temiam que fosse verdade. O silêncio é o terreno onde nasce o respeito. E quem domina esse terreno governa sem levantar a mão. Não é a luz que define quem você é, mas a sombra que te acompanha. A luz cega, expõe, enfraquece. A sombra protege, oculta e fortalece. Aqueles que buscam brilhar demais acabam ardendo no próprio fogo. Os que preferem a sombra se tornam lendas antes mesmo de serem entendidos. A sombra não é ausência, é estratégia. Ela é o território onde seus inimigos imaginam versões de você mais perigosas do que seu verdadeiro eu. E esse é o segredo. A imaginação do outro sempre será seu aliado mais fiel. Ninguém teme o que vê, teme o que imagina. Torne-se uma presença imprecisa, um vulto que não se explica, uma figura que existe mais na mente dos outros do que no mundo físico. Quanto menos te compreenderem, mais te respeitarão. Quanto menos te decifrarem, menos ousarão te enfrentar. A sombra é a sua capa. Use-a para confundir, proteger e comandar. Só aqueles que abraçam sua própria escuridão aprendem a mover os fios do mundo sem serem percebidos. O truque 6 termina quando você percebe que a desordem que assombra todos os outros é a mesma que protege você. No caos deles está a sua estabilidade. Na cegueira deles está a sua visão. E no conflito que nunca se resolve está o seu trono silencioso. Mas nada disso tem valor se você mesmo não for capaz de governar o único reino que realmente importa, sua própria mente. O truque 7 começa com a lição que os fracos jamais entenderão. O inimigo mais fatal não está lá fora, mas dentro do peito. Medo, impulsos, vaidade, pressa. Cada um deles pode destruir o poder que você conquistou com tanto cálculo. O verdadeiro governante não domina pessoas, domina a si mesmo. A mente indisciplinada é como um cavalo selvagem. Corre rápido, mas não sabe para onde. E quem corre sem direção acaba servindo ao destino ao invés de moldá-lo. Saber calar a própria raiva, conter a própria língua, regular o próprio desejo, esta é a fortaleza invisível que nenhum ataque atravessa. Maquiavel sabia: quem vence os outros é forte, mas quem vence a si mesmo se torna intocável. A mente controlada cria uma presença que dispensa violência, uma força que não precisa ser provada. Há poder em caminhar sem pressa, em responder apenas quando convém,
em deixar que o silêncio fale por você quando 1000 gritos tentam te provocar. Aquele que não reage é temido por quem vive de reações. Aquele que observa é respeitado por quem age sem pensar. E aquele que mantém sua calma, mesmo quando o mundo desmorona, governa sem coroas, sem títulos, sem espada. O truque 7 termina quando você entende que poder não é algo que você possui, mas algo que você se torna. Não se trata de impor medo, mas de inspirar cautela. Não se trata de ser admirado, mas de ser impossível de ignorar. Quando você domina sua própria mente, ninguém mais domina você. E nesse instante, o silêncio deixa de ser apenas ausência de som e se torna presença de autoridade. Você não reage, você decide, você não implora, você influencia, você não luta, você comanda. Esse é o Dominion, e poucos, muito poucos, têm coragem de alcançá-lo.